vindo aqui, já teve outras vezes. Estou muito feliz com a presença do Vitor, da irmã Eliette também. Eliette é a primeira vez, tá, que vem aqui. Que Deus possa abençoar mais e mais. Nós estaremos meditando na palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João 10. João 10, quarto livro do Novo Testamento. Os irmãos acharam, amém? Eu queria falar nessa noite sobre Jesus, o bom pastor. Diz a palavra do Senhor. O título é Jesus, o bom pastor. Versículo 1 diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para esse porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreendiam o sentido daquilo que falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Só tem. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu peço nessa noite, Senhor, venha ministrar aos nossos corações, Senhor. Que seja uma palavra Tua, não minha, Pai. Porque eu sei que quem colocou no meu coração essa palavra foi o Espírito Santo, Pai. E da mesma forma que o Senhor falou comigo essa semana, eu peço que o Senhor fale com a Tua igreja. Que todos que estiverem aqui entendam a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou falar de Jesus, o bom pastor. E o interessante nisso é que hoje é dia do pastor e eu tinha esquecido. E a palavra tem tudo a ver, né, com esse dia. E eu tinha esquecido. Eu sabia que o dia do pastor era o segundo domingo. Mas eu tinha esquecido e Deus colocou essa palavra logo no início da semana. Quando eu estava orando para Deus colocar a palavra para quinta-feira, e eu comecei o Espírito Santo começou a falar no meu coração e eu achando que era para quinta-feira. De repente Deus fala assim: não, quinta-feira você vai falar sobre outra coisa. Eu quero falar essa palavra no domingo. Deus colocou essa palavra. E eu tenho certeza que Deus vai estar falando no teu coração sobre esses versículos que nós lemos, sobre essa palavra. E os dois versículos que me chamaram muita atenção é o versículo 11 e o versículo 10 e o 11. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. São dois versículos que nós muito conhecemos, muito nós ouvimos. Quem é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir? Quem? Jesus fala sobre o diabo. Nós usamos essas características para o diabo, porque verdadeiramente o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, quando ele cita esse versículo, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, ele não está se referindo ao diabo. Ele está se referindo a quem? A ladrão.
E quem é o ladrão? Ele vem falando desde o versículo 1 sobre quê? Que antes dele havia o ladrão, os ladrões e os salteadores. E se nós só conseguimos entender esse texto se nós lermos o contexto. E o contexto mostra que esse ladrão que ele cita, ele está se referindo a quem? Os religiosos, os fariseus. Dizendo os fariseus, eles estavam ali dirigindo, como pastores. Deus colocou, na época, homens para pastorear os religiosos até, para pastorear o povo. Só que eles não estavam da queria. E se nós olharmos o contexto do capítulo 9 de João, não precisam olhar, só prestar atenção, Jesus operou um milagre num cego de nascença. Um jovem que nasceu cego. Porque muitas vezes quando a pessoa fica, se ele tivesse ficado cego depois, poderia falar que foi um tratamento, qualquer coisa. Mas ele nasceu cego. E quando Jesus fez aquele milagre, Jesus fez num dia de sábado. E eles não aceitavam isso. E eles pegaram aquele cego e levaram para ser interrogado. Começaram a chegar para aquele cego e dizer por que você foi mesmo curado? E ele dizendo, eu fui curado, eu nasci cego. Olha, esse daí, ele não é pecador, esse daí é pecador, esse daí não... E começou mal para aquele cego de Jesus. E aquele cego, ele respondeu uma coisa: se ele é pecador, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu era cego e hoje eu vejo. Eu não sei quem é esse Jesus, a única certeza que eu tenho é essa. E os fariseus eram um dos principais grupos, como os outros que estavam ali, principais grupos religiosos. Eles sempre, se nós olharmos dentro da palavra, eles sempre foram eles o quê? Que perseguiram Jesus. Até a morte do Senhor Jesus foi por causa de quem? Por causa dos fariseus, por causa dos religiosos. E olha o que diz, não precisam abrir. Os religiosos eram conhecidos como pastores de rebanho de Deus. E Ezequiel 34, 2, eu quero que você preste atenção, porque esse texto nem os fariseus entenderam. E eu quero que você saia daqui entendendo essa palavra. Através de quê? Do Espírito Santo de Deus. Ezequiel 34, 2 diz: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas. Eles comeis a gordura, vos vestis de lãs, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não a buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Aqueles que foram colocados para pastorear o rebanho de Deus, eles não faziam o que eles tinham que fazer, que era sarar as pessoas, era trazer aquelas que estavam perdidas. E a mesma palavra hoje Deus traz para nós, pastores. Nós temos que cumprir aquilo que Deus nos chamou, mas entendendo que esse rebanho aqui não é meu, esse rebanho é do Senhor. Jesus é o bom pastor, o rebanho é dele. Ele me chamou para pastor para cuidar de vocês. Mas a palavra de Deus diz que eu vou dar conta. Às vezes tem pessoas que falam assim: às vezes eu gostaria de ser pastor. E a Bíblia diz que é bom você querer ser pastor. Mas enquanto você não é pastor, você dá conta da sua vida. Quando você se torna pastor, você começa a dar conta de cada vida. Eu vou ter que dar conta da vida de cada um de vocês. Por isso, se algum irmão vai, eu não faço isso com medo, mas eu faço por prazer, eu faço por amor. Mas se alguém sai, eu vou atrás. Se alguém precisa, eu estou sempre pronto. Por quê? Porque Deus colocou a vida de cada um de vocês em minhas mãos, para me tratar com amor, para mim poder, quando tiver, dar uma palavra de Deus que sare, porque eu não tenho como sarar. Mas quem sara é o Senhor, mas Deus tem que usa meus lábios, usa lábios de outro
Estamos aqui para trazer a cura, para sarar. Então, quando você sabe, olha, eu quero ser pastor, saiba que ser pastorear é vida. Pastor é a própria vida. Minha vida é ser pastor. Eu posso fazer outras coisas, mas a minha vida é pastorear. A minha vida não é viver para mim mesmo. E é isso. Mas tendo convicção, essa igreja não é minha. Essa igreja é do Senhor. As ovelhas não são minhas. Hoje você está aqui, amanhã Deus pode colocar no teu coração para ir para outro lugar. Para outra pessoa estar pastoreando. Tem pastores que ficam aborrecidos, ficam magoados. Fica até de mal com o pastor que, se alguém sair e ir para outro lugar, magoei. Gente, esse rebanho é do Senhor. Sabe, eu quero que ninguém aqui saiba, porque eu amo cada um de vocês sabem disso. Mas esse rebanho não é meu, o rebanho é do Senhor. E Deus conduz do jeito que Ele quer. Mas aqueles fariseus religiosos, eles estavam guiando o povo cegamente. E eu fico triste porque hoje ainda tem pessoas guiando as pessoas cegamente. Tem gente que fala, o importante é ter uma religião. Bom, pelo menos você tem uma religião. Para Deus, para Jesus, não é importante você ter uma religião, é importante você ter Jesus. Jesus nunca elogiou os religiosos. E eu sempre digo uma coisa, é mais fácil você trazer o pecador. Não é que nós não sejamos, eu estou falando pecador. É mais fácil você trazer uma pessoa que está com a vida toda errada para Jesus do que você pregar para uma pessoa que se acha religiosa. Uma pessoa que acha, eu já sigo tudo. Eu já faço as coisas todas certinhas, eu não preciso disso. E muitas vezes a pessoa religiosa tem dificuldade de abrir o coração para Jesus. Aí você chega para aquela pessoa que já está na lama, quando você fala do amor de Jesus, a pessoa se emociona. O religioso tem um coração muito endurecido. Não, já tenho minha religião. Eu não preciso. Aí você fala, eu não prego religião, eu prego Jesus. Eu falo sempre uma coisa, eu começo a crescer cada vez mais, quando eu vou abandonando a religiosidade cada vez mais, eu começo a crescer em Deus. Aqui ninguém trocou de religião, você não tem uma nova religião, você tem Jesus. Daqui não é uma nova religião, eu já tive muitas religiões, eu fui isso, fui aquilo, agora você segue a Jesus, você é de Jesus, você não é, você frequenta a igreja Ministério Ágape, mas pega essa bandeira como principal na tua vida. A nossa bandeira é Jesus. A minha bandeira é Jesus. Você está aqui, você está na igreja presbiteriana, você está na igreja batista, qualquer igreja que você tiver como rebanho, você é de Jesus. Porque muitas vezes a religião, ela se baseia em algumas coisas. Ela se baseia em algumas coisas que o Espírito Santo estava colocando. Ela se baseia em regras humanas. Irmão, muitas coisas que nós achamos que é pecado ou não é pecado são regras humanas. Quantas pessoas estão sendo afastadas da igreja por regras humanas? Você não pode usar isso, então você não pode ficar na igreja. Quando Jesus está de braços abertos, muitas vezes nós estamos no meio do caminho, fechando caminho para aquela pessoa. Você usa calça comprida, você usa maquiagem, você faz isso, você... Gente, muitas das coisas são bíblicas. Nós sabemos o que a palavra de Deus mostra, o que é certo e o que é errado, mas quantas coisas são colocadas por regras humanas e muitas vezes estão dentro das igrejas evangélicas também. Pode, não pode? Cadê? Se não pode, me mostra na Bíblia. A palavra, nosso guia é a palavra de Deus. É regras humanas, é medo. Muitas vezes, a religiosidade dentro do meio evangélico querem fazer as pessoas seguirem a esse Jesus maravilhoso por medo, por recompensa, por troca-troca, que é interesse, por mérito. Gente, eu não posso
seguir a Jesus por medo de ir para o inferno ou por recompensa de morar no céu. Eu tenho que seguir Jesus porque eu amo Jesus. O motivo de você seguir a Jesus não é medo de ir para o inferno, nem porque eu vou morar no céu, por isso que eu sigo, não, porque eu amo Jesus, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento. O mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Sou dizimista porque eu amo a Deus, porque maior do que a obediência é o amor. Não porque, eu já vi o pastor pregando, se eu não der o dízimo, vai ficar na farmácia, vai ficar na oficina mecânica. Não é isso que a palavra diz. Eu dou, tudo que eu faço para o Senhor tem que ser por amor, senão não adianta. Porque muitas coisas que as pessoas fazem, achando que aquilo ali, se eu orar por religiosidade, não adianta eu orar. Se eu dizimar, e por religiosidade, não adianta eu dizimar. Se eu ir para a igreja por religiosidade, não adianta eu estar aqui. O motivo de você estar aqui tem que ser o amor a Deus. Eu não perco um culto porque eu amo muito a Deus. Eu faço isso, eu trabalho na igreja porque eu amo a Deus. Ou você que é pai, você prefere que o teu filho te obedeça por obediência ou por amor? Tem que ter obediência, tem. O principal é o amor a Deus. Coisa que o religioso, a Bíblia coloca, aquele que é religioso, ele faz as coisas por regra, por medo, por troca-troca. Olha, se você fizer, eu sei que se eu dou o dízimo, a janela do céu se abre, mas eu não dou o dízimo porque as janelas vão se abrir e eu vou ser muito abençoado, porque a Bíblia diz, a Bíblia não mente. Eu dou porque eu amo o reino de Deus. Quando eu dou porque eu amo a obra do Senhor. Agora eu vou falar de Jesus como nosso bom pastor. Tem pessoas que colocam os pastores como o que o pastor faz. O único que deu a vida verdadeiramente pelas ovelhas foi Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Gente, olha que privilégio, ó coisa tão grande que o Senhor fez por você. Ele morreu por você. Ele morreu para que você tivesse vida. Ele morreu. Morreu por cada um de nós. Segunda coisa, a Bíblia diz, na passagem que nós lemos, o verdadeiro pastor, conhece as suas ovelhas pelo nome. O Senhor nos chama pelo nome. Sabia disso? Ele te chama pelo nome. Quando você chama uma pessoa pelo nome, sabe o que isso significa? Importância. Quando a pessoa é importante para você, né? Olha, eu me lembro que uma vez eu fui visitar uma igreja. Eu não falei que eu era pastor. Visitei a igreja e quando terminou, o pastor perguntou meu nome. Eu não falei nada que eu era pastor, só falei Rogério. Passou 2 semanas, eu fui visitar essa mesma igreja e o pastor disse assim: Rogério, que bom que você está aqui. Vocês não sabem. Você não sabe como eu fiquei feliz. Ele poderia simplesmente até esquecer que eu tive. Era uma igreja grande. Mas ele lá, com aquela igreja lá, que muito maior do que a nossa, ele olhou, me visualizou e falou: Rogério, que bom que você veio novamente. Importância. E o Senhor, eu quero te dizer uma coisa, cada um que está aqui, você é muito importante para Deus. Ladrão, salteador, muitos pastores até esquecem das suas ovelhas. Mas o Senhor não. E você tem importância para o Senhor. Outra coisa,
Para nós sermos salvos, a Bíblia diz: eu sou a porta das ovelhas. Para nós entrarmos para o aprisco do Senhor, muitos chamam a igreja, eu que até creio, como aprisco. Mas para nós entrarmos no aprisco do Senhor, nós temos que passar pelo pastor, que é Jesus. A Bíblia diz: eu sou a porta, aquele que passar por mim será o quê? Será salvo. Então não existe outro meio de nós sermos salvos, a não ser por quem? Jesus. Versículo que nós conhecemos, que nós lemos aqui várias vezes, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele fala: eu sou um dos caminhos, uma das verdades, Não, ele fala: eu sou o caminho. Então não existe outro caminho para a salvação. Passar por Jesus é verdadeiramente você entregar a vida a Ele. É verdadeiramente você abrir o coração para Ele. Quando você passa por Jesus, você passa a ser ovelha de Jesus. E muitos dizem: tem muitos caminhos. Como eu sempre falo aqui, já teve pessoas que chegaram para mim e disseram: eu tenho minha verdade, você tem a sua. Eu disse: você tem sua verdade, mas a minha verdade é a verdade. Não menosprezando o que as pessoas seguem, cada um segue o que quer. Mas Jesus, ele não falou: eu sou um dos caminhos para o céu, para Deus, eu sou o caminho para Deus, para o Pai. Então não existe outros caminhos. Nem a religião é um dos caminhos, não, o caminho é Jesus. Tem pessoas que estão tentando chegar a Deus através da religião, muitas vezes até através da igreja cristã, que se torna religião. Não, tem que ser através de Jesus, tem que ser através de uma entrega total ao Senhor Jesus. Você dizer: Jesus, eu sou teu, a minha vida é tua. Então nós temos que passar por Jesus. A palavra de Deus que nós lemos fala que o Senhor, a palavra diz que aquele que é a ovelha do Senhor ouve a sua voz e conhece. Então nós, quando a palavra está sendo pregada aqui pelo pastor Rogério, mas essa palavra não está vindo do meu coração, essa palavra está vindo do coração de Deus. E sabe por que vocês estão recebendo? Porque aqueles que são ovelhas sabem que é Deus falando e não é o pastor Rogério. Porque reconhecem a voz do seu pastor, do bom pastor. Então, Senhor, nessa noite, a palavra que vindo em hebraico que traz Deus como nosso pastor, Jeová Raiá, o nosso pastor, está falando aqui, está falando nessa noite. E se você vê naquela época, havia um aprisco, e nesse aprisco tinha várias ovelhas de vários pastores. E tinha ali na época uma pessoa que ficava vigiando. Quando o pastor chegava para chamar as ovelhas, ali tinha de repente 4 rebanhos. Mas o pastor chegava e chamava as suas ovelhas. As ovelhas ouviam o grito dela, elas estavam no meio de um monte de ovelhas. Sabe o que elas faziam? As que eram daquele pastor saíam. Se você for ver um vídeo no YouTube, põe lá, as ovelhas ouvem a voz do pastor. Vai aparecer um monte de ovelha espalhada num campo assim, e de repente um jovem vem e começa a gritar. Da mesma forma que os pastores chamam. As ovelhas, ó. Aí vem outro jovem. Até que vem o terceiro jovem. Aí depois vem um pastor, mas de longe, muito longe das ovelhas. O pastor vai lá e dá um grito. Quando ele grita, as ovelhas, você vê as ovelhas, elas estavam lá comendo, de repente, todas elas viram a cabecinha. Quando ele dá o segundo grito, as ovelhas começam a vir todas. Aí ele entra lá dentro daquele campo lá, que estava cercado, e ele vai andando, as ovelhas vão fazendo o quê? Todas seguindo o seu pastor. Então aquele que é a ovelha do Senhor, ele ouve a palavra e obedece. Ela ouve e obedece.
Não adianta você estar aqui nessa noite e ouvir, simplesmente você ouvir a palavra que Deus está falando com você, mas você tem que colocar em prática. A palavra diz que aquele que ouve e coloca em prática, a palavra de Deus é comparada àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não coloca é aquele que edificou sua casa sobre o quê? Sobre a areia. E aquele que edifica sobre a areia e não sobre a rocha, vem os ventos, né, as tempestades, e ela o quê? Então, você que é ovelha, você ouve. Não adiantava as ovelhas chegar, a pessoa, o pastor grita, ela levanta a cabecinha e vira, ouve, depois volta lá a se alimentar. Não. Ela ouve e depois o quê? Obedece o chamado. Porque quem não obedece, o chamado é bode. A Bíblia diz que quando vai chegar nos últimos dias, Deus vai separar quem? As ovelhas do bode. Vem cá. Você não ouvia a minha voz? Você não atendia quando eu chamava? Então você pode, vai para lá. É ovelha. E eu creio que nessa noite, você que está aqui nessa noite, você é ovelha de Jesus. E por isso nós ouvimos a palavra, seguimos. E a palavra de Deus que nós lemos fala que, como eu vi aquele pastor, depois que ele chamou as ovelhas, vieram todas até ele. Sabe o que ele fez? Ele entrou na cerca e começou a andar. Quando ele andou, as ovelhas vieram tudo o quê? Atrás dele. Ele seguia o quê? Adiante. E é assim que o Senhor segue. O Senhor vai adiante de nós. Irmão, você não sabe o que Deus faz diante de nós. Quantos perigos Ele nos livra diante de nós. Não adiantava Ele conduzir as ovelhas de trás, vai lá, eu estou aqui atrás. Não, o Senhor, a palavra de Deus que nós lemos diz que Ele vai diante de nós, protegendo, guardando, conduzindo. É assim que o Senhor faz. E nos guiando. A palavra de Deus, através da palavra de Deus, Ele nos guia. Ele nos mostra, um exemplo, ovelha. Vou dizer uma coisa, nós somos ovelhas. Jesus podia escolher um leão. A palavra de Deus podia nos comparar a leões, águias, né? Sabe o que Ele nos compara? Ovelhas. Ovelha não consegue enxergar mais do que 20 metros. A visão da ovelha é curta. A ovelha, se bobear, ela cai no aonde? Precipício. Se não for o pastor, ela se perde com facilidade. A ovelha, sempre que tem uma ovelha, ela procura andar junto com a ovelha. Mas se ela se perdidinha, ela é medrosa. Então, o que acontece? O pastor, ele tem que ficar o tempo todo guiando o quê? Para que ela ande em bons caminhos e não em caminhos perigosos, perto de precipício. E é assim que o Senhor faz. O Senhor nos guia em bons caminhos. O Senhor nos mostra, olha, o caminho certo é esse. Ah, pastor, eu me atolei, eu caí na lama, aconteceu isso. Porque você não obedeceu o pastor. Não estou falando do pastor, pastor Rogério, eu estou falando do próprio Deus, através da palavra. Você não obedeceu, sai daí, esse caminho é perigoso. Ah, não, pode deixar, pastor, eu estou acostumado a andar dessa forma. Tenho habilidade, eu sei equilibrar, pastor. A bobeira aqui, gente, deixa eu me afastar. Sim. Ele nos guia, nos livrando, mostrando o caminho errado e o caminho certo. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá uma coisa chamada o quê? Livre-arbítrio. Ele te mostra ali, ó, o caminho é esse. Nós escolhemos. Ah, não, aquele caminho é mais bonito. Aquele caminho ali, olha. Mas pelo menos a gente tem a síndrome de Ló. Não, eu escolho aquele caminho lá, ó. Caminho, aquilo ali, ó, maravilhoso. Fica com o caminho ruim. Tem caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte, diz a palavra de Deus.
O Senhor nunca abandona e protege as suas ovelhas. Gente, como eu falei, ser pastor é a própria vida. O Senhor, 24 horas, Ele nunca nos abandona. Se nós formos para o Salmo 23, o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor. Se você ler na sua Bíblia, você vai ver: e nada me faltará. Mas se você for no texto original em hebraico, o Senhor é meu pastor e Ele não tem me faltar. E Ele não me faltará. Então não está falando de nada me faltará. Está dizendo que o Senhor nunca nos faltará. A todo momento, 24 horas. Olha, o pastor fica ali, tomando o tempo todo conta das suas ovelhas. Eu já falei, cansei de falar para os irmãos aqui. Se a igreja hoje está cheia, se você está aqui, olha, eu posso garantir que Deus já te protegeu, já te livrou de muita coisa. Quem aqui nunca teve um livramento de Deus? Não adianta, não vai ter nenhuma mãozinha, eu te garanto. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem nos protegido, tem nos guardado. E não tem nos abandonado. Tá uma pandemia total aí. Gente, nós estamos aqui com saúde porque o Senhor tem nos protegido. O Senhor tem nos guardado. Às vezes eu vejo pastores falando que eu tenho que usar o cajado. E muitos acham que cajado é para bater em ovelha. Cajado não é para bater, é para trazer para junto de si. Tem que dar uma... Vamos fazer culto de doutrina para dar umas cajadas. O cajado. Não, o cajado não é para isso. O cajado é para você trazer para junto de si. A intenção de Deus é sempre nos trazer para junto dele. Como Ele nos traz para junto? Tratando. Outra coisa, às vezes eu falei que quantas vidas eu vi por causa de regras humanas ser expulsas da igreja. Ovelha não é cavalo. Quando o cavalo está machucado, ele é sacrificado. Ovelha, quando está machucada, ela é sarada. Meu irmão, Deus está falando isso. Olha, nós como pastores, eu estou me referindo a mim, nós não estamos aqui para sacrificar a ovelha, para dizer, olha, você aqui não é seu lugar por causa disso ou daquilo. As vidas que estão aqui são para serem saradas pelo Senhor. Você está aqui para ser sarado. Muitos já foram mais sarados, outros menos sarados, mas todos nós precisamos ser sarados pelo Senhor. Quando nós estamos doentes, é isso que o Senhor reclamou. Pastores de Israel, eles não saravam ninguém, eles não cuidavam de ninguém, eles abandonavam, as pessoas estavam doentes, continuavam doentes, as pessoas estavam erradas, continuavam erradas, as pessoas estavam perdidas, continuavam perdidas. O Senhor não, o Senhor abandona as 99 e vai lá, pega aquela que está perdida, doente, põe nos ombros, leva e sara. Meu irmão, quantas e quantas vezes eu precisei ser colocado nos ombros do Senhor para ser sarado, e você também. Então, se de repente você está se sentindo fraca, dizendo assim, eu estou sem força para seguir, o Senhor não vai chegar e vai desprezar, jogar você para o lado. Ele vai colocar você nos ombros e vai dizer, meu filho, minha ovelha querida, eu vou te sarar, eu vou te curar, você vai ficar boa. O Senhor nos alimenta, a palavra diz, o Senhor nos guia a parte dos verdejantes. O que é parte do verdejante? O Senhor nos dá o alimento físico. Mas o Senhor se importa, nós estamos recebendo uma palavra saudável. Então nem tudo que você ouvir sobre Deus, deixa entrar qualquer coisa no teu coração, não, meu irmão. Mas peça ao Espírito Santo, Senhor, confirme se essa palavra vem de ti. Não é tudo que você ouve. Hoje nós recebemos tanta coisa na internet, mas vê se aquilo está te batendo de acordo com a palavra de Deus. O Senhor vai nos alimentando nessa noite, o Senhor está me alimentando, está alimentando você.
Nessa semana, no dia de hoje, o Senhor está nos levando a águas tranquilas. Sabe por quê? Porque a ovelha, ela tem medo. Se ela vê um rio com onda, com correnteza, ela fica com medo. Pelo instinto dela, ela fica com medo de cair no rio. E a ovelha não sabe nadar. Se a ovelha virar de cabeça para baixo, ela não consegue voltar, a não ser com a ajuda do pastor. Ela não consegue virar. A ovelha é muito faminta, come toda hora. Acho que isso combina com a gente, né? Ovelha come toda hora, por isso que diz que crente come muito. Ela come tanto que se ela cair e com as patas para cima, se o pastor não virar, ninguém perceber, ela morre sufocada, porque o peso do pelo. Então nós dependemos de Deus o tempo todo. E é o Senhor que nos dá a paz. Em momento turbulento, nos momentos de crise, quem coloca, o Senhor nos leva em lugares tranquilos. E só conseguimos chegar em lugares tranquilos através do quê? Da palavra de Deus. Por isso que eu falo, não só ouça, leia a palavra de Deus. E todos aqui eu acredito que tem uma Bíblia, leia a sua Bíblia. Fala assim, Senhor, traz paz ao meu coração. Mais forte do que os noticiários, mais forte do que as notícias ruins, é a tua palavra na minha vida. Vamos nos colocar de pé nesse momento e vamos estar orando ao Senhor. Queria que todas as ovelhas se colocassem de pé, menos que não possa ficar de pé. Queria que cada irmão colocasse a mão no seu coração. Você é ovelha do Senhor. Você não é bode. Se você fosse bode, você não estaria aqui. Bode não obedece, bode não obedece a ninguém. Mas ovelha obedece. Obedece a palavra de Deus. Que nessa noite você possa falar, Senhor, eu quero colocar em prática a tua palavra. Eu quero estar debaixo da tua direção. Eu quero fazer as coisas para ti, não porque eu tenho obrigação de fazer, mas primeiramente eu quero fazer por amor a ti. Deus quer uma igreja que o ame mesmo, de verdade. O motivo de você estar aqui nessa noite seja o amor que você sente por Deus. Porque Ele tem um amor por você, mesmo você amando tanto ao Senhor. O amor que Deus tem por você é infinitamente maior. Deus te amou tanto que deu seu único filho para morrer no teu lugar. Deus te amou tanto que, embora você possa ter aprontado, feito tanta coisa, Ele te perdoou. Porque a misericórdia, a bondade do Senhor nos acompanha todos os dias das nossas vidas. E se nós íamos para o Salmo 23 no final, diz, habitarei na casa do Senhor por longos dias, por toda-me para sempre. Quando fala na casa do Senhor, não está falando desse prédio, mas está falando em estar em Deus para sempre. Porque se nós verdadeiramente seguirmos o bom pastor, um dia nós moraremos para sempre com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, Pai. Nós sabemos a nossa posição, eu como pastor, e cada irmão aqui, nós sabemos a nossa posição como ovelhas, Pai. Oh Deus, e não queremos ser enganados por ladrões, salteadores. Não queremos ser enganados por mercenários, Senhor. Vidas que muitas vezes só se incomodam com si mesmo, Senhor. Mas nós queremos ouvir, Pai, a cada dia a tua voz, Senhor. Nós queremos a cada dia ser guiados por ti, Pai. Que esse trabalho aqui, essa igreja, Pai, esteja sempre debaixo da tua vontade, Pai. É isso que nós pedimos, Pai. Esse trabalho é teu. Cada ovelha que está aqui, cada vida que está aqui pertence a ti, Senhor. Oh, Pai, o inimigo, o ladrão, o salteador, ninguém pode tocar no que pertence ao Senhor, Pai. Por isso eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ao Senhor.